E o Joãozinho, titio, vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles. O capítulo que nos cabe comentário é o capítulo 45. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que nos concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o, protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Ao examinarmos a nossa conduta frente à experiência carnal, não é difícil concluirmos que muitas questões nós deveríamos santificar e tratamos de certa forma vulgar. Um reto agir, um reto proceder, ele parte, por certo, de um pensar equilibrado, de um pensar coerente, de um pensar harmonioso. E quando a gente medita sobre essa questão da finalidade do corpo, da finalidade como consequência da alimentação, do repouso, seja da atividade física e de tantas outras variáveis, é importante a gente ponderar sobre isso no sentido de revermos os nossos hábitos, revermos a nossa conduta. O corpo é, sem dúvida, esse instrumento precioso que nós temos em nossa posse para o crescimento do nosso espírito. Não confundirmos instrumento com finalidade. Vivemos, sobretudo, para o espírito. Então, que possamos saber utilizar o corpo nesse propósito. Boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, que nos acolhe carinhosamente na noite de hoje, trazendo em nossos corações a serenidade que buscamos. Pedimos a Ti, Senhor, que nos traga o ampliar das nossas consciências para o entendimento dos Seus ensinamentos. E também a nossa mentora, Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração, envolva o Fernando Lucena, trabalhador da casa, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Alô. Boa noite a todos. Agradecemos a Jesus aí por mais essa semana, mais pelo dia de hoje. E no estudo de hoje, que nos foi indicado, sobre o capítulo 25, Buscai e achareis. Separei uma opção de coisas, depois a gente chega à conclusão de que não vai dar tempo de falar tudo, aí a gente sai tirando, e aí vamos ver o que dá, né? Essa passagem, só o iniciozinho que eu vou ler aqui para vocês, para que possam todos aí se recordar. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E a aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente. Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus 7.
Faz total sentido, né? Se nós, dentro da nossa imperfeição, em comparação ao Pai, em comparação a Jesus, por muitas vezes não conseguimos dizer um não a um filho, o que imagina quando pedimos a Jesus ou pedimos a Deus a ajuda para algum fato ou alguma situação a que a gente se encontra. Quando eu comecei a ler, uma coisa que veio à minha mente é a seguinte, e eu queria repartir com toda sinceridade com vocês, mas por que pedir? Se Deus é onisciente e conhece muito mais a cada um de nós do que nós mesmos. E Ele sabe muito bem o que cada um de nós precisa, necessita para a nossa caminhada. Então, por que a atitude de pedir? E aí, prosseguindo nesse sentido, eu vou trazer aqui não uma explicação, né, mas uma citação sobre essa pergunta, sobre essa dúvida. Mas, em verdade, as frases são muito simples, mas com grande profundidade, principalmente nos desdobramentos e nos possíveis significados que elas podem ter. Cada uma das frases do Evangelho, do Livro dos Médiuns, como for. A verdade é que, quando a gente pede, normalmente, tirando o fato da gente pedir apenas por mania, mas não com finalidade ou razão, de ser apenas pidão, tirando essa possibilidade, geralmente quando a gente pede é quando a gente se encontra em uma situação que, por mais experiência que tenhamos ou não, a gente não enxerga assim uma luz no final do túnel, uma possibilidade. Ou se enxerga a ver um pouquinho aquém das nossas possibilidades. Aliás, nessas situações que às vezes a gente se encontra um pouco aturdido, a gente tem até dificuldade de pedir a outra pessoa, senão a Jesus ou a Deus. A gente às vezes se encontra numa situação e numa dúvida de, será que se eu pedir a alguém chegado, seja amigo ou até mesmo familiar, será que eu não vou ser julgado naquilo que estou pedindo? Vou ser criticado naquilo que estou pedindo? Ou no mínimo não vou ser compreendido? E aí a gente se recolhe, se encolhe e resolve pedir a Deus, pedir a Jesus essa ajuda. O que Jesus nos ensina nesse momento é que, primeira coisa, como a gente se comporta, como é que a gente reage, e talvez seja a parte mais importante aí, age perante a situação da dificuldade. São provas ou expiações, muito possivelmente, que nós mesmos escolhemos para nós, dentro do nosso caminho de desenvolvimento, mas que quando se encontra diante dela, ou da possibilidade dela, ou muito pior, dentro dela, muitas vezes a gente recua, muitas vezes a gente enfraquece. E a gente se vê literalmente sem possibilidade de vencer aquele dia, e o que se pede é que a gente tenha fé, o que se pede é que a gente tenha força, mas você fala assim, não está dando, está complicado, né? E que a primeira coisa que esse capítulo aqui nos diz é o seguinte, faz a tua parte. Digamos que você vai agir sobre essa situação, você e Jesus, cada um com 50% de responsabilidade sobre ela. Mas entenda, sobre os seus 50%, você tem 100% de responsabilidade. Sobre a sua parte, faça ela por completo. Aliás, já que você que pede, faça-a primeiro. Faça a sua parte primeiro. Busca, age, bate, pergunta, reage mediante essa situação. Jesus, quando ele colocou essa passagem para a gente e colocou essa forma de pedir através da oração, isso já renderia aqui um outro bate-papo para falar sobre a oração, como que a gente estabelece esse canal de comunicação, essa ligação com Jesus. Mas, em verdade, a primeira coisa que é colocada aqui é o seguinte, abre a boca e deixa o coração falar. No final do Evangelho, você tem algumas sugestões de preces. E a Iraci já comentou isso aqui algumas vezes e outros palestrantes. Por um momento que realmente a gente não encontre nem palavras e nem um raciocínio encadeado, a gente pode recorrer a elas. Mas não há necessidade.
Não existe assim um texto formal ou uma petição jurídica que tenha que ser feita dentro de um determinado formato e que o pedido tenha que ser... Não, absolutamente. Peça da forma mais pessoal possível. Mas a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: o que você está pedindo? Sobre o que você está pedindo, é algo que você realmente necessita ou é alguma coisa que você quer? Se você quer, em princípio, não há crítica. Mas Jesus ali e Deus está pronto para te oferecer toda a espiritualidade, para lhe oferecer toda a ajuda àquela que você não é capaz de exercer. Ele está pronto para te oferecer tudo aquilo que está fora do seu alcance. Mas como um pai ou como uma mãe que está criando aquele filho, aquele espírito ainda na sua infantil existência, ele sabe que ele precisa formar esse espírito. E para formar esse espírito, ele precisa fazer com que o espírito caminhe com as suas próprias pernas, digamos assim. Portanto, eu não vou lhe dar aquilo que você poderia conseguir com o seu próprio esforço. Dessa forma, eu não estaria criando, eu não estaria formando, eu estaria atrofiando. E assim é. Só que a pergunta é, será que a gente sabe de tudo aquilo que a gente é capaz de fazer? Eu não sei se alguém aqui já passou pela experiência de se surpreender com a própria reação, com a própria atitude que teve diante de um fato. Não estou aqui me referindo a se você surtou, se você se irritou, não essa parte não muito boa. Mas eu digo de superação. E aí a gente vai para a internet, a gente vê várias cenas que a gente não sabe nem julgar se são verdades ou não, mas são atos assim que você fala assim, nossa, como é que um ser humano consegue fazer isso? Como é que ele consegue ter essa força? Consegue ter essa atitude? Porque, em bem verdade, a gente se conhece muito pouco. Numa analogia que eu pudesse fazer com vocês, eu diria o seguinte: se cada um de nós aqui nunca pegou uma tela e tentou pintar, como a gente pode saber se a gente não pode ser ou é literalmente um grande pintor? Então, como a vida, de repente, não vai apresentando para você algumas facetas que fazem buscar aquilo dentro de você, aquela potencialidade que você tem, é capaz de você passar ao largo dessa vida sem saber que você possui aquilo, aquela força. E muitas vezes aquilo que nos parecia maior do que nós, a gente passa, olha para trás e fala assim, poxa, não é que eu conseguia? Não que eu queira que aconteça de novo, não que eu queira que volte, mas passou. E de uma certa forma, ou algo eu aprendi. E dentro desse aprendizado, quando a gente está pedindo, a gente tem que se colocar numa posição de humildade. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de pedir. Eu me lembro que, sei lá, na última ou na penúltima vez que a gente esteve conversando, fazia parte aqui do estudo, justamente essa atitude de quem pede. De quem recebe, às vezes, também tem uma certa dificuldade, mas a gente tem vergonha de pedir. A gente acha ruim pedir. Principalmente pedir ajuda para alguma coisa que a gente não está conseguindo resolver. Parece que a gente ou nasceu ou se criou de alguma forma e se moldou para um caminho que do tipo assim, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou capaz, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu mato no peito e saio jogando. E eu passo a desempenhar determinados personagens que mostram essa força, porque pedir ajuda é fraqueza, e fraqueza não é um adjetivo que eu quero carregar comigo. E às vezes a gente erra, a gente continua errando, porque a gente cisma de sempre nós mesmos encontrarmos as nossas respostas. Para que eu vou perguntar? Por que eu vou incomodar os outros? Então a primeira coisa é a questão da humildade. Eu diria assim, da humildade pedagógica. Eu sei que não sei, ponto. E não tem vergonha a menor disso. Eu me abro para o aprendizado. Então essa é a primeira coisa, é uma questão de postura e decisão. Ponto número 2, quando a gente está pedindo, a gente tem que tomar um certo cuidado para não colocar esse pedido de uma forma condicional. Olha, eu estou pedindo e para isso eu procurei até o dia de hoje fazer isso, e acho que agora eu estou na posição de pedir, de poder pedir. É como se fosse aquela assim, estou pedindo, mas estou pagando. Né? Então, como se eu estivesse pagando dentro da minha vida, antes ou depois, por aquilo que eu estou pedindo, com uma condição. Na verdade, eu não estou fazendo um pedido, eu estou requerendo um pagamento. Numa contabilidade que eu começo, eu invento com Jesus, eu invento isso com Deus,
essa contabilidade, e mediante a vida, aquilo que eu venho fazendo, ou que eu pretendo fazer, e que muitas vezes acabo não fazendo. É muito normal, às vezes, a gente prometer certas coisas, ganhar a graça, e depois, esqueci. As coisas acabaram acontecendo, né? O tempo passou e eu, né? Acabei que eu nem fiz aquilo que eu prometi que ia fazer, aquele dia que eu ia, aquilo que eu ia comprar, aquilo que eu ia doar, aquela pessoa que eu ia ajudar. Passou. Mas a gente é assim mesmo, a gente não é perfeito. E a gente vai criando esses escapismos aí para poder ir desviando da tal chamada responsabilidade. Se a gente parar para pensar se a gente merece ou não aquilo que a gente está pedindo, eu acho que não cabe aí o julgamento. Uma vez foi dito uma coisa aqui, nunca mais eu esqueci, né? E aí tomei isso como base. Cada um de nós, enquanto espíritos, e que somos, hoje, a essa hora do dia 4, às 10 para as 7, somos a melhor versão de toda a nossa existência enquanto espírito. Aí se você para e pensa assim, pô, mas hoje eu estou ruinzinho. Acredite, já foi pior. Né? Então, é porque é a lei da evolução natural. Você pode ir a largos passos, a pequenos passos, às vezes até tentando andar um pouquinho de lado, não tanto para frente. Mas não tem como parar e muito mais do que negativo voltar. Então não interessa se a gente merece ou não. Se você acha que ainda não merece aquilo que você está pedindo, a graça que nós estamos pedindo, a ajuda que estamos pedindo, faça por onde, a partir de agora, merecer. E como um pai, saberá reconhecer e saberá ajudar. Porque não, como nós fazemos muitas vezes, de pedir de forma condicional, tenham certeza, do lado de lá, ele não vai ajudar de forma condicional. Ele não vai dar e vai dizer o seguinte, olha, eu dei, mas vou cobrar na frente. Absolutamente. A maioria das vezes, quem nos cobra é a nossa própria consciência. A gente sabe melhor do que ninguém aquilo que a gente pede, a gente sabe melhor do que ninguém aquilo que a gente faz. E a gente sabe melhor do que ninguém aquilo que a gente é. A gente pode não conhecer em si, a si, por completo, mas a gente se conhece melhor do que todo mundo, né? Na escola assim, de administração, é muito comum o pessoal falar que a gente é um composto de 4 eus. Né? E aí, para a gente não perder muito tempo, tem um eu, que é o eu secreto, que é aquele eu que só eu sei. Só eu conheço. Mas tem o eu desconhecido também, que nem eu conheço. Que em determinadas situações você faz e alguém fala para você, nossa, o que você fez? Eu falo assim, eu mesmo me espantei, porque olha, eu nem vim preparado para isso, mas na hora pintou. E tem aquele eu aberto, que é o eu que todo mundo conhece, que é aquele eu que você quer mostrar para todo mundo. Então tem o eu da casa espírita, tem o eu do trânsito, tem o eu de casa, tem o eu pai, tem o eu marido, tem o eu funcionário, tem o eu chefe. Tem uma porção de eu que a gente... Dá até trabalho manter esse bando de eus, né? Era mais fácil ser um só. E é uma coisa até que eu converso às vezes com o pessoal. Eu falo assim, tem uma frase que diz assim, em termos de trabalho, né? Não traga seus problemas pessoais para dentro do trabalho, né? Lá fora você é uma coisa, aqui é outra. Se alguém consegue fazer isso, primeiro, diz qual é o segredo. Segundo, procure auxílio médico. Porque se você consegue ter 2 personalidades, pode ser um problema, pode ser uma patologia. Né? Você pode estar aí numa, sei lá, alguma coisa psíquica, então freia isso enquanto há tempo. Mas, na verdade, não é não trazer aqui para dentro, não é você ser um eu diferente, mas saber controlar esse eu. Afinal de contas, é você mesmo. E se a gente não consegue se gerenciar, como é que a gente quer gerenciar os outros? Se a gente não consegue se controlar, como é que a gente quer controlar os outros? Então, o pedido aqui com relação ao mérito é que não façamos um julgamento nesse momento de valor sobre aquilo que a gente está pedindo. Apenas o seguinte... Se não é aquilo que você necessita para o momento, é uma vontade que você tem, então, no mínimo, tenha um pouco mais de paciência para que isso lhe chegue, ou quem sabe, nem lhe chegue, ou chegue de uma outra forma. Ou quem sabe até acredite que se ainda não chegou, em vez de reclamar, você deveria agradecer. Porque será que se tivesse chegado, aquilo realmente teria sido bom para você? E não somente para você, mas para aqueles que o cercam. Se você recebesse aquilo que realmente você queria receber naquele momento. Como a gente não sabe, são muitas as dúvidas, relaxa, deposita, estica a mão para Jesus e para Deus e fala assim, entrega a você a tua vontade. Muito bem.
um detalhe colocado nessa passagem aqui que diz o seguinte, com relação ao mérito ainda. A lei do progresso advém da lei do trabalho. E existe uma razão importante para o trabalho se chamar trabalho. Adivinha? Porque dá trabalho. E tem muitas vezes a gente que reclama, que fala assim, poxa, eu estou trabalhando, nossa, um trabalho danado. Bom, mas se não desse um trabalho danado, você não estava trabalhando. Você estaria de férias, né? Então, trabalho dá trabalho. E aí a pergunta é, o que é trabalho? Muitas vezes a gente pega o trabalho como labor, né? De mão na massa, né? De varrer, né? De limpar uma obra, né? Então a gente pega essa coisa assim ligada ao suor, ao esforço. Mas às vezes o trabalhar pode ser, por exemplo, conversar. Trabalhar pode ser ler. Trabalhar pode ser até pensar. Aliás, dizem, né, que pensar dá tanto trabalho que algumas pessoas preferem não pensar. Né? Então, assim, porque cansa pensar, porque cansa raciocinar. E aí Joana traz uma passagem para a gente, diz o seguinte, entenda por trabalho como toda e qualquer ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O caminho, o meio. É o dínamo gerador do desenvolvimento e estímulo da ordem do trabalho, que por sua vez é manifestação de sabedoria. Então, palavras de Joana. Então, quando eu digo e falo assim, poxa, mas eu estou até procurando, porque agora eu estou com um pouco mais de tempo, mas ajudar em quê? Trabalhar em quê? Gente, não falta oportunidade. Então, agora chegou, já que foi liberado pela Madre Superior, então fico eu aqui na liberdade de poder fazer. Não falta oportunidade, gente. Quando a Iraci coloca aqui a questão da cesta básica, eu vou dizer assim, com muita sinceridade para vocês, como a gente está sempre aqui, né, todos nós, né, assim, ser espírita é ter o direito e a carteirinha de pedir, né, então a gente está sempre pedindo, mas vocês, se não têm, podem ter, assim, em minutos, assim que terminar a palestra, passem pela sala da cesta básica. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês poderem entender. Conhece aquela caixa plástica de supermercado? Aquela caixinha plástica. A gente adquiriu bastante tempo atrás, porque os alimentos não ficavam, né, e não tínhamos prateleiras, então tinha que empilhar. Aí quando você fazia aquele morrinho de 30 saquinhos de farinha, ele começava a escorregar e cair, aquela coisa toda. Então a gente começou a armazenar em caixas. Compramos 100 caixas daquelas, há um tempo atrás. Não foram suficientes. Compramos mais 100 caixas. E não compramos mais porque também não adiantava porque ia sobrar caixa e faltar sala. Né? O espaço era restrito, então não cabia mais. Então, vamos botar assim por baixo, 200 caixas. Eu digo para vocês, tem aqui o Reinaldo, que trabalha comigo, tem aqui o João, que trabalha comigo, se nós tivermos hoje 30 ocupadas, eu estou exagerando. Gente, nunca vi tão pouco alimento na obra. E aí vai dando uma agonia, sabe por quê? Porque o tempo corre, né? Eu não consigo segurar o ponteiro do relógio e o tempo vai passando. E aí a gente acabou de doar e vai entrando outro mês e vai doar de novo. E aí você fala, e aí, eu vou dizer o quê para a pessoa que chega aqui animadíssima, dizendo assim, graças a Deus, esse domingo é o dia de eu receber a cesta. Não vai receber, porque não tem. E quando a gente para pensar, né, a força que a gente tem de mobilização, é claro que é muito bom quando chega aqui uma pessoa, para ali o carro ali fora e, nossa, sai coisa beça para ela doar. Acho ótimo isso. Mas não precisa que uma faça tanto, se todo mundo podia fazer um pouquinho. Os que querem fazer muito, continuem fazendo, sem problema nenhum. Mas não tem porquê, tipo assim, um fazer aquilo que 20 não fazem, entendeu? Porque o ideal seria os 21 fazerem um pouquinho. Quem sabe seria até mais do que esse um conseguiria fazer. E não ficaria pesado para ninguém. Aquela velha história, né? Eu limpo a frente da minha casa, cada um limpa a frente da sua, a rua inteira está limpinha. Aquele que quiser ajudar limpando a frente do outro, seja muito bem-vindo, mas não há necessidade de. Então, se a gente fizer a nossa parte, já vai ser muito bom. E quando a gente fala de trabalho, o trabalho é da doação, o trabalho é de vir aqui e ajudar. Às vezes falta braço para segurar neném. Falta braço para ajudar uma pessoa idosa a subir a rampa. Falta braço para ajudar uma pessoa idosa a levar apenas a sacola, que tem em média 25 quilos, até o portão.
não dá para levar ela até o Rio das Pedras, onde aquela pessoa mora. Até porque a gente não tem como fazer isso com as 200 famílias que vêm aqui. Mas pelo menos a rampa a gente tenta aliviar. E às vezes falta abraço para isso. Falta abraço para dar aula, falta abraço para conversar com as pessoas, falta abraço de médico às vezes para atender, falta abraço de professor para fazer reforço escolar. Gente, se tem braço, por favor, tenha a necessidade do lado de cá. Então é esse o convite que uma leitura como essa vem dizer para a gente. Quem sabe é justamente esta parte que eu estou precisando fazer, de me colocar como útil, me colocar à disposição da obra, para que eu não possa, não por uma contabilidade receber de volta, mas quem sabe, simplesmente por fazer, já esteja recebendo. Às vezes a dúvida que você tem de poder colocar, será que eu preciso ou será que eu estou apenas querendo isso? Maravilha, num domingo que você vem aqui, essa resposta pode ser dada a você. Porque você vai encontrar, não é uma não, são todas as pessoas que não têm nem 10% daquilo que você tem. E, no entanto, não estão pedindo nada. Estão felizes, mais do que você. Então já está respondido. Provavelmente você tem aquilo que você precisa e o que você estava pedindo é apenas você queria. É vontade. E vontade dá e passa. Ok? No livro dos Médiuns, no capítulo 26, Instrução dos Espíritos, diz o seguinte, quando se pergunta sobre o trabalho, sobre a necessidade e se esse trabalho não poderia ser abreviado ao homem. Não. Os Espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante e afastas por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Esclarece o Evangelho ainda, que as palavras de Jesus, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, significam, conforme a compreensão moral, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E como anjos de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta, e ela vos será aberta. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as próprias quedas que sofrerdes constituirão a punição do vosso próprio orgulho. E aí eu fui pegando outras obras que falavam, e aí peguei uma obra até de um autor, de um palestrante que já veio à nossa casa, que é o Richard Simonet, e ele coloca aqui mais um tapinha de luva de pelica na gente, no livro Luzes do Caminho. Uma das características lamentáveis do ser humano, fruto da sua imaturidade, é a tendência ao acomodamento, à acomodação. Inspira uma interpretação equivocada da lei da causa e efeito, que induz a inércia em situações difíceis. São encaradas como inexorável karma, e ele coloca por engano. Exemplos do tipo, frases que eu tenho certeza que nenhum de nós já falou, mas de repente já escutou alguém perto de nós falando. Se é isso que o destino me reserva, então melhor aceitar. Não posso fazer nada. Não vou conseguir mudar o mundo. Mal consigo me mexer, de que adianta eu fazer se os outros não fazem? Ou então, quando você está deixando de fazer ou fazendo algo errado, que alguém lhe repreende, você diz, mas não sou só eu. Como se isso abreviasse, né? Imagina, né? O Lava Jato poder chegar lá para o Moro e falar assim, mas não fui só eu. Está até tentando, né? O marqueteiro está até dizendo, né? Que, olha, isso nada mais é do que todo mundo sempre fez. Então, só admite que faça. Então, já devia sair dali algemado, né? Porque é réu confesso. Né? Então, maravilha. Bom, então essa é a colocação, quer dizer, como é que eu estou me colocando diante da situação, né? Ah, aquilo é karma, é alguma coisa que eu fiz, por isso eu estou pagando. Eu mereço passar por isso, eu mereço sofrer.
E é engraçado porque isso fica assim meio paradoxo, porque a gente vem para cá e escuta a palavra que Deus quer sempre o nosso melhor, que Jesus está sempre aqui, que o carinho da espiritualidade, e a gente admite ter uma vida sofrida. Admite por quê? Porque foi por decreto? E de novo, a gente já conversou isso daqui. O que é o sofrimento, se não uma visão extremamente particular sobre determinado fato? A partir do momento que várias pessoas podem ter várias opiniões sobre um mesmo fato. Então, o sofrimento às vezes é uma opinião particular. Você está sofrendo porque quer, porque outras pessoas na sua posição não estariam nem percebendo isso que tanto está te incomodando, que tanto está te desestabilizando. Mas não é para ter vergonha disso não, absolutamente. É só para a gente admitir que se isso acontece, estejamos vigilantes. Vamos acender a luzinha. Opa, olha eu escorregando aqui de novo. Olha eu de novo aqui, me desequilibrando por bobagem. Tá, tem uma pedra na frente, maravilha, mas cabe a mim remover essa pedra. Tem dificuldade? Ok, maravilha. Mas deve ter um porquê dessa dificuldade. Agora, de que adianta a gente ler, escutar a palavra, conversar sobre a palavra de Jesus, se a gente não se prontifica a fazer assim uma faxina na nossa mente, uma faxina nos nossos hábitos, nas emoções que nos cercam. E às vezes a gente fica assim, quando a gente para olhar e fala assim, eu não sei com vocês, mas meu início assim na casa espírita, e até hoje, não foi só no início não, vira e mexe, né? Às vezes você escuta assim uma palestra e fala assim, nossa, cara, nossa senhora, quanta coisa eu tenho que melhorar. Mas chega assim a sentar, já está sentado, mas senta mais ainda, né? Você fala assim, é muita coisa. Mas, gente, para e pensa, a caminhada de 1000 passos começa com um passo. E a gente não deve deixar de caminhar só porque a caminhada é longa. E nem deve ter ansiedade, que quase a gente não tem, de querer chegar no final rapidinho. A caminhada é essa, então que bom que ela já está assim, se revelando para você, abrindo para você, que pelo menos a gente já tem uma coisa agora, o rumo. A rota. Tem esforço pela frente? Tem. Vai ser difícil? Vai. Está aqui, a espiritualidade está botando as cartas na mesa. Não pode dizer depois que não foi bem isso que foi me dito. Não, não vai ser fácil. Mas justamente por não vai ser fácil, é que vai ser bom para você. E aí tem uma passagenzinha que uma vez eu trouxe no domingo aqui para o pessoal do Seara. Essas passagens são historinhas, eu não sei a menor ideia se foi verdade ou não, mas faz total sentido. A coisa assim, toda historinha tem que ser monge, né, o discípulo, né, que vinha caminhando, né? E aí eles se deparam com duas situações muito semelhantes. A primeira situação é um carro enguiçado, e o cara estava fora do carro, e ele já tinha dado assim uns 5 chutes no carro, tentado empurrar o carro, virado a chave com força, sacudido o motor, abriu a tampa, fechou a tampa. Ele estava assim, possesso com aquela situação do carro não querer andar. E o monge e os discípulos continuaram andando. Logo depois, um outro carro enguiçado e o motorista do lado de fora, completamente calmo, sentado, fazendo uma oração. E pedindo ajuda que o carro dele funcionasse. E o monge diz para os discípulos, precisamos ajudar. Claro, vamos lá, ao primeiro homem. E os discípulos, bom, o monge mandou, a gente vai, mas depois vamos conversar sobre isso. E aí ajudaram, conseguiram resolver o problema do primeiro, aquele que estava lá surtando. E aí depois foram conversar. Monge, eu não entendi. Tudo que você prega sobre calma, sobre equilíbrio, e a gente vê duas pessoas passando por uma situação semelhante, uma se descabelando, fazendo, quase que pegando o carro e levantando, botando ele para voar, e o outro sentado. E você vai e ajuda o primeiro? Mas não seria o segundo que era mais merecedor? Ele falou assim, não, o primeiro estava tentando fazer alguma coisa para resolver. O outro estava entregando a Deus e a Jesus totalmente a solução. E é isso que a gente não pode fazer na vida. Sentar e falar assim, bom, é isso, então seja feita a sua vontade. A vontade dele é que você cresça, que você se desenvolva, que você seja melhor a cada dia. E é para isso que ele colocou aquela situação. Ou muitas vezes não é nem que ele colocou, que você se colocou naquela situação. E que ele deixa que você passe, porque ele entende e sabe que você tem capacidade plena. Aquela velha história, né? Ninguém vai lhe entregar uma cruz que não seja mais forte do que o seu ombro. Então, com certeza você consegue carregar aquilo ali, você consegue, agora você precisa tomar essa decisão. Pode ser que de forma equivocada, chutando, tentando.
Porque você ainda está irritado, mas pelo menos se movimenta, tenta fazer alguma coisa. Não basta, porém, pedir, é preciso, em complemento, procurar e bater. E tem essa colocação aqui, né? Procura e acharás, bate e a porta se abrirá. Ou seja, ação. Então eu vou passar de novo aqui esse marcador de texto para vocês na questão de ação. Vamos fazer alguma coisa, gente. Eu fico assim bobo com a questão da mobilização das pessoas e hoje com o Facebook, o WhatsApp, é impressionante como é que os assuntos são efervescentes, né? Como é que aquilo que você nunca viu, daqui a pouco você tem 50 grupos te mandando aquela mesma situação, porque a comunicação ela é muito veloz. E quando a gente fala, agora a gente está no momento olímpico, né? Então as atenções ficam canalizadas e já que resolvemos fazer festa, embora não tínhamos assim muita condição para fazer, quer dizer, eu nunca entendi isso, né? Fazer festa quando a gente está duro, né? Se a gente está duro, fica quieto, mano. Está duro, mas vamos fazer festa, vamos fazer a festa. Mas já que a festa está aqui, vamos tentar que ela seja a melhor possível. Mas daqui a pouquinho agosto passa, aí setembro passa da Paralimpíada. E é engraçado como é que a Paralimpíada tem menos repercussão do que a Olimpíada, quando na verdade deveria ser o contrário, porque aquilo ali sim é um grande exemplo, já que a Olimpíada vem para dar exemplo, aquilo ali é exemplo do exemplo. Mas tudo bem, vamos lá. Mas daqui a pouquinho a vida cai de novo. Aí vem uma questão política, que não parou, continua, mas vai vir. E aí todo mundo fala, reclama. A pergunta é, e o que a gente está fazendo além de falar? Além de conversar? Além de debater? De dar post, curtir e compartilhar? O quanto que a gente está disposto a realmente botar a mão na enxada e arar esse terreno? A se mobilizar? Aí depende, que horas? Sábado, 8 horas? Ah, não vai dar. Não, sábado aí não dá. Não, mas olha só, a situação é emergente. Sim, mas segunda-feira a gente fala sobre isso. Final de semana não, porque eu trabalhei a semana inteira. Então a gente também tem as nossas limitações. A gente também, quer dizer, não são limitações que a gente cria como limitação. E muitas vezes a gente não consegue colocar na prática aquilo que a gente discursa com tanta facilidade. A gente não consegue adotar, às vezes, o comportamento que a gente critica no outro. Por aquela velha máxima, né, que eu consigo ver todos nessa sala, mas não consigo ver a mim mesmo. Então é fácil reparar aquilo nos outros que talvez em você esteja até maior. É a história da trave no olho, né, e do argueiro. Tirando essa questão da inércia e da ação, peguei uma citação de eu pelo menos nunca tinha ouvido falar e tentei ver aqui, não é uma pessoa tão famosa assim, é um comediante americano e um crítico social, mas ele colocou uma frasezinha daquelas assim que você escuta e fala assim, poxa, veio ao encontro, não sei nem se ele é espírita, mas não foi no meio espírita a leitura que estava colocada. Ele diz o seguinte, tentar ser feliz acumulando bens materiais é como tentar saciar a fome se cercando de sanduíche. De que adianta estar em volta de você, o que interessa é o lado de dentro. E muitas vezes a gente está tentando justamente buscar a felicidade, sair de uma situação que está me incomodando e não me deixando muito feliz, uma situação que não está me realizando, que está me incomodando, e na verdade, o que você está tentando fazer realmente por dentro e não em volta de você? Ah, eu estou triste, vou no shopping, eu mereço um presente. Tá, tudo bem, eu acho até que poderia ser, mas por que somente essa atitude? De novo, por que, de novo, se vestir de um personagem e você olhar para o espelho e tentar se convencer de que, agora eu estou melhor? Por que não tentar mudar de dentro para fora? Por que não tentar atacar a causa e não simplesmente ficar maquiando o efeito? Então, absolutamente, estou colocando aqui alguma coisa para vocês que eu já tenho aprendido a fazer, não. Mas é o que a leitura nos aponta. E eu volto a dizer, é extremamente simples. Às vezes a compreensão esbarra um pouquinho em algumas palavras que são mais rebuscadas, porque são da época que aquilo foi escrito. E até por direito autoral é mantido aquele termo ali como foi da sua fonte. Mas, sinceramente, o significado é muito simples, mas é muito profundo. Então o dedinho vai na ferida, mas não encosta não, ele cutuca a ferida mesmo. E a gente tem que estar disposto a ter essas feridas cutucadas. E a tentar descobrir como que eu me livro da ferida e não da cutucada. Porque a cutucada vai ter de um jeito ou de outro. E aí,
já caminhando aqui para o nosso finalzinho, tem uma passagem de André Luiz, pelo nosso amigo Chico, que diz o seguinte sobre essa questão do ajuda-te, que é a primeira parte da condição de o céu te ajudar, primeiro ajude-se. Ele diz o seguinte: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a constituir. Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Hoje, a harmonia. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime, que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. E aí eu pedi à minha amiga para colocar uma prece, agora aqui no final para vocês, aos que talvez alguns já o conheçam. O título dessa prece chama-se Prece Inútil. E ela é feita em cima de uma prece bastante conhecida nossa, que é o Pai Nosso. E aí eu queria brindar esse final e essa oportunidade da gente estar aqui hoje reunido, em nome de Jesus e em nome de Deus, com essa prece como uma boa noite para vocês, ok?